Você já sentiu aquele desespero silencioso ao olhar para o seu filho e perceber que algo está errado, mas não consegue alcançar? Talvez ele esteja preso em uma escuridão emocional, em más companhias, em um comportamento autodestrutivo, ou até mesmo envolvido com vícios e rebeldia que parecem não ter fim. E por mais que você converse, oriente, abrace, ou chore sozinho no travesseiro implorando por uma mudança, parece que nada penetra aquele muro invisível que o envolve. É como se uma força além da compreensão humana o estivesse puxando para longe da luz, enquanto você, com o coração em pedaços, se pergunta o que mais pode fazer. E é justamente nesse momento, quando tudo parece perdido, que uma oração pode se tornar uma ponte entre o que é impossível aos olhos humanos e o que é possível ao poder divino. Essa oração poderosa que vou te ensinar aqui não é uma fórmula mágica, mas sim uma convocação espiritual, um clamor sincero que tem o poder de abrir caminhos invisíveis, libertar corações aprisionados e restaurar vidas. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe uma força superior querendo agir, e tudo começa com as palavras certas ditas com fé verdadeira. Antes de continuarmos, peço com o coração aberto que você clique no botão de like, se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo "Eu creio na libertação", porque isso nos ajuda a alcançar outras mães, pais, avós e pessoas desesperadas que também precisam dessa mensagem urgente. Compartilhe para que essa oração se espalhe e toque muitos lares. Além disso, se torne um membro do canal para receber conteúdos exclusivos que vão fortalecer ainda mais sua jornada de fé e proteção espiritual da sua família. Quem ficar até o final vai receber um presente muito especial, algo que vai além das palavras e que pode ser usado todos os dias como um escudo de luz sobre a vida do seu filho. Fique comigo até o último minuto, pois esse presente será revelado somente no final e pode ser a chave que você tanto busca. Imagine o momento em que você se encontra diante do quarto do seu filho, a porta está fechada, a luz apagada e o silêncio parece cortar o ar como uma lâmina afiada. Não há sons de risadas, não há vozes alegres ou passos correndo de um lado para o outro, como costumava ser antes. O silêncio é profundo, ensurdecedor e pesado. Ele parece dominar toda a casa, penetrando cada canto da sua mente, deixando você com um vazio imenso no peito, uma dor que vai além do físico. É uma dor que nenhum médico pode diagnosticar, uma dor que nenhuma pílula ou consulta pode aliviar. É uma dor que só quem já passou por essa experiência pode entender em sua totalidade. Quando você olha para o quarto fechado, não está apenas vendo um ambiente silencioso, mas um reflexo do seu próprio coração partido. A angústia que você sente é como um peso que se acumula cada vez mais, e você começa a questionar o que aconteceu, onde você errou, o que poderia ter feito de diferente. O medo de perder seu filho vai além de tudo o que você já imaginou antes, uma sensação de impotência que aperta sua garganta e te faz sentir como se estivesse se afogando em um mar de incertezas. Você já tentou de tudo. Conversas intermináveis, com o coração aberto e a alma exposta. Tentou se aproximar dele de todas as formas possíveis, buscando entender suas emoções, seus medos, seus desejos. Tentou usar palavras de consolo, de sabedoria, mas parecia que nada fazia diferença. A cada tentativa, você sentia que mais e mais ele se afastava, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente. O que aconteceu com aquele garoto que um dia te olhava com tanto amor, que corria para os seus braços em busca de proteção e carinho? Onde ele foi? E por que você não consegue alcançá-lo mais? O medo se transforma em desespero, porque cada dia que passa ele parece se afastar ainda mais, como se estivesse se perdendo em um mundo que você não reconhece, que você não entende. Ele se tornou frio, distante, rebelde. As palavras não entram mais, e você se vê diante de uma barreira intransponível, um muro invisível que parece ter sido erguido entre vocês. Cada tentativa de alcançá-lo se torna um fracasso, e você sente que a cada dia, o vazio aumenta. O brilho que um dia existiu nos olhos dele, aquele brilho cheio de sonhos e esperança, agora parece ter se apagado, como uma vela que foi apagada pelo vento. O que antes era pura luz, agora é escuridão. E a única coisa que resta é uma dor imensa e um coração partido, batendo freneticamente no peito, sem saber como agir, sem saber como fazer a diferença. É nesse momento de desespero, nesse momento de dor e impotência, que você se vê diante da única coisa que ainda pode fazer.
Você se ajoelha, não com fraqueza, mas com a força desesperada de quem ama além da razão, além da lógica, além do entendimento humano. Você não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que dizer, mas sente no fundo da sua alma que há algo mais profundo e poderoso do que qualquer solução prática que você possa encontrar. Nesse momento, você se entrega. Não à tristeza, não à dor, mas ao poder de algo que vai além de tudo o que você pode ver. Você se entrega à fé, ao poder da oração, à fé em um Deus que é capaz de romper qualquer barreira, de iluminar qualquer escuridão. A dor de ser impotente, de não poder fazer mais nada, é substituída pela convicção de que há algo muito maior que você, algo que pode mudar tudo. E é com esse sentimento que você começa a orar, de todo o seu coração, com fé e com a certeza de que mesmo que não veja os resultados imediatamente, algo está acontecendo no plano espiritual. Você clama: Senhor, liberta o meu filho. Onde minhas mãos não alcançam, que o teu Espírito toque. Onde minha voz não penetra, que a tua presença invada. Onde há dor, que entre a tua cura. Onde há escuridão, que brilhe a tua luz. Essas palavras, ditas com sinceridade e fé, começam a construir algo no invisível, algo que seus olhos não conseguem ver, mas que, com o tempo, será evidente. A oração não é apenas uma repetição de palavras vazias, mas uma expressão de confiança e rendição diante do poder divino. Você pode não ver a mudança agora, pode não entender como isso funciona, mas uma coisa é certa: o poder da oração nunca falha. Essa oração precisa ser feita todos os dias, com o coração completamente aberto diante do Criador. Você pode orar sozinho, ou pode orar com sua família. Não importa o que seu filho diga ou faça. Não importa se ele está perdido em pensamentos que você não consegue entender, ou se ele rejeita tudo o que você tenta transmitir a ele. A oração de um pai ou de uma mãe é como uma flecha espiritual que nunca erra o alvo, mesmo que você não veja a flecha sendo disparada. Cada palavra que você profere, cada pensamento que você dedica à oração, está tocando uma área que vai além da visão humana. Mesmo quando tudo parece igual, quando você sente que está falando para uma parede, há algo se movendo no invisível. O Espírito Santo está trabalhando, os anjos estão agindo, e o tempo de Deus é perfeito. Você pode não ver mudanças imediatas, mas as sementes estão sendo plantadas. O solo está sendo preparado. Pode ser que seu filho não ouça a sua voz agora, mas ele vai ouvir. Pode ser que ele não sinta a sua oração agora, mas a presença de Deus está começando a envolvê-lo. O que você não pode fazer, Deus pode. O que você não consegue alcançar, Ele alcança. O que você não pode mudar, Ele muda. Sua oração é a chave para abrir portas que estavam fechadas, para romper correntes que estavam atadas. Portanto, não desista. Continue orando. Mesmo quando não houver respostas imediatas, continue. Mesmo quando o desespero tentar tomar conta de você, não pare de orar. A sua oração é a ferramenta mais poderosa que você tem. É por meio dela que a libertação começa a acontecer. É por meio dela que o seu filho será restaurado. A oração que você faz com fé, com amor e com perseverança é a oração que pode trazer de volta o filho perdido ao caminho da luz, ao caminho da esperança, ao caminho do amor. Talvez ninguém mais saiba, talvez ninguém veja, mas você sente. Há algo errado com seu filho. Você não consegue explicar com palavras, mas há um vazio nos olhos dele, uma mudança sutil no comportamento, uma frieza que fere mais do que qualquer grito. O instinto de pai ou mãe é como uma antena que capta o invisível, e mesmo que ele negue, mesmo que ele minta, mesmo que ele sorria tentando esconder, você sabe que algo não está certo. Pode ser um vício silencioso, algo que ele tenta encobrir com desculpas esfarrapadas, com ausências frequentes, com olhares perdidos e respostas automáticas. Pode ser algo que ele consome escondido, nas madrugadas em que o sono não vem, ou nos momentos em que você acredita que ele está seguro em casa. Mas você sente no ar a presença de uma dor que não é sua, mas que te atravessa como se fosse. Você se pergunta onde foi que tudo começou a desmoronar. Tenta lembrar do momento exato em que aquele menino ou menina alegre começou a se fechar, a esconder o olhar, a se tornar um estranho sob o mesmo teto. E isso te dilacera. Ver seu filho preso em algo que você não consegue nomear, em um ciclo que ele finge não existir, é uma das piores formas de sofrimento. Você o criou com amor, com valores, com limites, com conselhos que vieram de um coração que só queria proteger.
Mas agora ele parece estar caminhando por uma estrada escura, cercado de perigos que você não pode afastar com um simples abraço. Talvez o que esteja destruindo seu filho não seja apenas um vício químico, mas relacionamentos que o esvaziam, que o machucam, que o prendem em ciclos de manipulação, dor e dependência emocional. Talvez ele esteja sendo influenciado por pessoas que não querem o bem dele, que o afastaram de tudo o que é bom, puro, saudável. Ou talvez ele tenha se deixado levar por ideologias que deturpam a realidade, que o enchem de raiva, de confusão, de crenças que vão contra tudo aquilo que você ensinou com tanto carinho. E você se sente impotente, como quem assiste a uma tragédia em câmera lenta, desejando desesperadamente poder entrar naquela cena e mudar o roteiro. Mas você não pode. Você fala, e ele não escuta. Você mostra, e ele fecha os olhos. Você ama, e ele se afasta. É como se algo invisível o tivesse enlaçado, o tivesse enfeitiçado, o tivesse arrancado da sua presença, mesmo estando fisicamente ali. A cada dia que passa, ele parece mais distante, mais frio, mais entregue a uma realidade paralela. E a dor disso não é pequena. É uma dor que invade as entranhas, que tira o sono, que rouba a paz. Você tenta fingir que está tudo bem na frente dos outros, mas por dentro você está em pedaços. Você ora em silêncio, chora escondido, clama em desespero por uma resposta que não vem. Mas é justamente nesse momento, quando todas as portas parecem fechadas, que uma se abre no mundo espiritual. É nesse instante de aflição profunda, quando já não existem palavras humanas que bastem, que você precisa fazer uma oração diferente. Não é uma oração qualquer, dessas recitadas mecanicamente. É uma oração de confronto, de batalha, de fé inabalável. É quando você se levanta, mesmo com o coração quebrado, e declara com autoridade: Espírito Santo, entra agora onde eu não posso entrar. Quebra as cadeias que prendem meu filho, destrói toda a armadilha colocada no caminho dele, desfaz toda palavra maldita que lançaram sobre ele. Livra-o de toda influência maligna, de todo o mal escondido, de toda mentira disfarçada de verdade. Não importa se ele está no quarto ao lado ou em outro país. Essa oração tem poder para ultrapassar muros, quilômetros, dimensões. Ela não depende do tempo, nem do espaço. Ela nasce da dor, mas se fortalece na fé. É uma oração que você deve fazer mesmo que sua voz esteja fraca, mesmo que suas lágrimas te impeçam de continuar. Porque essa oração é como um grito de guerra que ecoa no invisível, que mobiliza exércitos celestiais, que chama a atenção do céu. E enquanto você repete essas palavras, comece a visualizar o seu filho envolvido por uma luz dourada. Não uma luz qualquer, mas uma luz divina, quente, poderosa, que vai iluminando cada canto da mente dele, cada área que estava em trevas. Visualize essa luz entrando nos lugares onde o vício fez morada, onde o trauma se enraizou, onde a mentira criou raízes. Imagine essa luz restaurando a identidade do seu filho, curando suas memórias, apagando palavras malditas que ele ouviu, libertando de todo o laço emocional tóxico, de toda a influência maligna que o mantém cativo. Veja essa luz acalmando o coração dele, trazendo paz onde antes havia tormento, trazendo clareza onde havia confusão. Sinta essa presença divina envolvendo seu filho por inteiro, como um manto de proteção. Porque o que você está fazendo não é imaginação, é intercessão. É fé. E o mundo espiritual responde à fé. O que parece invisível agora, será visível mais adiante. O que parece lento, está na verdade em pleno movimento. Você não precisa entender como. Só precisa crer. Pode ser que você leve dias, semanas ou até meses repetindo essa oração. Pode ser que pareça em vão, que nada mude. Mas a fé verdadeira não vive de aparências. Ela se sustenta pela certeza de que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece igual. Cada vez que você ora, você está plantando uma semente. E o solo pode parecer seco hoje, mas a chuva virá. Deus não ignora a oração de um coração aflito. Ele escuta cada palavra, cada lágrima, cada gemido do Espírito. Ele vê o seu amor, vê o seu desespero, e age. Não no seu tempo, mas no tempo dele. Porque o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe o que seu filho precisa. Ele conhece as dores que ele nunca contou a ninguém. Ele entende os traumas que ele carrega, os medos que o aprisionam. E mais, ele tem poder para curar, para libertar, para restaurar. O que você não pode fazer, Deus pode.
O que você não consegue ver, Deus vê. O que você não alcança, Deus alcança. Então, não desista. Não pare. Continue orando. Mesmo quando estiver cansado. Mesmo quando tudo parecer pior. Porque é justamente nas horas mais escuras que a luz divina começa a brilhar com mais intensidade. Há mães que me escrevem com uma angústia profunda, compartilhando o desespero de verem seus filhos cada vez mais perdidos. Elas me dizem que os filhos delas não são mais aqueles que conheceram. Antes, eram crianças alegres, cheias de vida, de sonhos, de esperança. Mas agora, são sombras do que um dia foram. Algumas se tornaram agressivas, outras se fecharam em um silêncio ensurdecedor, mergulharam em depressões que parecem não ter fim, se afastaram de todos ao seu redor e se entregaram a comportamentos que, de alguma forma, são incompreensíveis até mesmo para elas, as próprias mães. Elas não conseguem mais alcançá-los, não sabem como falar com eles, não sabem o que aconteceu, como chegaram a esse ponto. E a dor delas é visível, é palpável. É como se um pedaço de suas almas tivesse sido arrancado, como se, ao olhar para os filhos, elas enxergassem um estranho, alguém que já não tem mais controle, alguém que foi tragado por algo invisível, mas muito real. E o grito delas é quase silencioso, mas preenche o espaço com uma súplica desesperada: será que ainda tem solução? Será que ainda há esperança? E ao ler essas palavras, eu me pego com uma convicção tão forte em meu coração, uma certeza que transcende a lógica, uma fé que não vacila. Sim, tem solução. Sim, ainda há esperança. Mas é uma esperança que precisa ser alimentada, uma fé que deve ser cultivada e mantida firme, uma batalha que deve ser travada com armas espirituais, e essas armas não são físicas, não são as que vemos, mas as que pertencem a um reino invisível, onde Deus está sempre pronto a intervir quando somos fiéis. E é preciso entender que essa luta não é uma luta de palavras duras, não é uma luta de gritos, de acusações, nem de desespero. Ao contrário, é uma luta que começa no coração, é uma guerra travada em silêncio, mas que ecoa no céu. E as armas dessa guerra não são outras senão a oração. Uma oração constante, persistente, decidida. Uma oração que não desiste, que não se rende, que não se cansa. Uma oração que crê, mesmo quando os olhos não veem, que espera, mesmo quando a realidade parece não mudar. Não é uma oração feita por obrigação, não é uma oração de repetição vazia, mas uma oração fervorosa, cheia de fé, de confiança em que Deus, o Todo-Poderoso, pode alcançar o impossível, pode transformar o que parece irremediável, pode restaurar o que foi perdido. A oração é a chave que abre as portas do impossível. E é essa chave que você deve usar, mesmo quando seu coração está despedaçado, mesmo quando você não vê nenhum sinal de mudança. Porque Deus é maior que qualquer escuridão, maior que qualquer tormenta, maior que qualquer prisão espiritual. Eu digo a essas mães: se o seu filho está preso espiritualmente, se ele está envolvido em comportamentos destrutivos, em padrões de pensamento que você não consegue entender, se ele perdeu a direção, se ele está aprisionado pelo medo, pela confusão, pela mentira ou pela rebeldia, saiba que existe um caminho de libertação. E esse caminho passa pela oração. É nesse momento que você deve levantar sua voz ao céu e declarar, com toda a fé que você tem, uma oração que rasga os céus e toca o coração de Deus. Uma oração que você deve fazer com todo o fervor, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor não parecem condizer com a resposta que você espera. Diga, com fé e confiança: Senhor Jesus, sela o coração do meu filho com o teu sangue. Afasta todo espírito de confusão, rebeldia, medo, mentira, orgulho, e traz de volta o espírito de amor, obediência, clareza e propósito. Que o meu filho volte a sentir fome da tua presença, sede da tua verdade, e desejo pela vida plena que o Senhor oferece. Essas palavras não são palavras vazias. Elas são como flechas espirituais que atravessam o espaço e atingem o alvo certo, o coração de Deus, que ouve o clamor de um coração aflito. Não importa se seu filho não ouve, se ele não entende, se ele não vê. Deus ouve. Ele vê. Ele conhece cada sofrimento, cada dor, cada angústia que você sente, e Ele está pronto para agir, para transformar, para restaurar. E mais do que a oração em si, a sua ação deve ser feita com fé. Não é uma oração que você faz apenas em palavras, mas também em atitudes. Vá além.
Toca as roupas dele, a cama onde ele dorme, os objetos que ele usa, o lugar onde ele estuda. Transforme cada um desses espaços em um campo de batalha espiritual. Ao tocar esses objetos, diga: Senhor, eu consagro isso a Ti. Que a Tua presença se manifeste aqui. Que todo o mal seja afastado, que todo espírito de confusão e escuridão se vá, e que a luz do Teu Espírito Santo invada este lugar. Ao tocar a cama onde ele dorme, peça a Deus que Ele venha cobrir seu filho com um manto de proteção, que Ele se revele a ele em sonhos, em visões, em toques suaves de sua presença. Ao tocar os objetos que ele usa, declare que cada um deles será um canal para a presença de Deus, que a mentira será desfeita e a verdade será revelada. Esse é o poder da oração quando ela é feita com a certeza de que Deus está trabalhando no invisível. Muitas vezes, os olhos naturais não veem, mas o mundo espiritual se move quando oramos com fé. Não se deixe enganar pelas aparências, não se deixe convencer pelo que os olhos veem, porque o que está acontecendo no mundo espiritual é muito maior do que aquilo que se pode perceber. Cada lágrima que você derrama, cada palavra de fé que você declara, cada oração que você faz, é uma semente sendo plantada nos céus. Uma semente de milagres. Uma semente de transformação. Uma semente de restauração. Você não pode ver o que está acontecendo agora, mas eu te asseguro, o céu está se movendo. Deus está trabalhando nos bastidores. Mesmo quando tudo parece igual, algo está mudando. Mesmo quando a situação parece impossível, Deus está operando no invisível, Ele está preparando o terreno para que o milagre aconteça. E o tempo certo de Deus é perfeito. Às vezes, a resposta pode demorar mais do que imaginamos, mas é no tempo de Deus que as coisas acontecem. E quando acontecer, você verá a transformação diante dos seus olhos. Talvez você esteja pensando, mas eu já oro, já clamo, e nada muda. Eu entendo o que você está sentindo. Eu sei que pode parecer que, apesar de todo o esforço, a sua oração não está sendo ouvida. Parece que o céu está em silêncio, que Deus está distante, que nada do que você faz parece surtir efeito. Você já orou de várias maneiras, já tentou tudo o que estava ao seu alcance, mas o que você vê são os mesmos problemas se repetindo, as mesmas dificuldades, as mesmas batalhas que parecem intermináveis. E a pergunta que surge em seu coração, quase sem querer, é: será que vale a pena continuar orando? Será que Deus está realmente ouvindo as minhas orações? Mas, antes de se entregar à dúvida, eu quero que você pare por um momento e reflita. Você está orando com fé ou com dúvida? Você está orando com um coração totalmente aberto, disposto a se render ao tempo e à vontade de Deus, ou está tentando controlar tudo ao seu redor, ditando o ritmo, o modo, a forma como Deus deve agir? Essa é uma das questões mais profundas que precisamos abordar quando se trata da oração, porque muitas vezes não é a nossa falta de palavras ou de esforço que impede a mudança, mas a nossa falta de entrega e de confiança no Senhor. Muitas vezes, nossa oração é feita com o coração fechado, com uma expectativa que não se alinha com a vontade divina, tentando de alguma forma forçar as coisas a acontecerem do nosso jeito, na nossa hora. Oramos com pressa, com ansiedade, com o desejo de ver o resultado imediatamente. Mas, a oração que realmente traz libertação é aquela que vem do coração rendido. É aquela que diz: Senhor, faça a tua vontade, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda o porquê de tudo isso. É uma oração que não exige explicações de Deus, mas que simplesmente confia que Ele está no controle. A partir do momento que você faz essa oração com sinceridade e fé, algo dentro de você começa a mudar. O céu se move quando alguém entrega de verdade, quando alguém confia com total rendição. A verdadeira entrega acontece quando você deixa de tentar controlar, de planejar, de manipular os eventos e diz: Senhor, estou aqui, estou disposto a confiar em Ti, a acreditar no Teu tempo, na Tua maneira de agir. Esse é o momento em que a verdadeira transformação começa. E eu sei que é difícil. Eu sei que a tentação de querer controlar o tempo, a situação, o processo é grande. Quem de nós não tem o desejo de ver a resposta de Deus imediatamente? Quem não gostaria de ver uma solução rápida para os problemas que afligem a nossa vida, especialmente quando se trata de pessoas que amamos profundamente? É natural querer que tudo aconteça rapidamente, que as mudanças sejam instantâneas. Mas, quando oramos com fé verdadeira, com o coração aberto e disposto a se render,
começamos a entender que Deus não trabalha com base impressa, mas com base no seu perfeito plano, no seu tempo perfeito. E é esse tempo que precisamos aprender a confiar, mesmo quando ele parece demorar. A oração que liberta é a oração que confia no que Deus está fazendo nos bastidores, mesmo quando não vemos a ação visível. Quando você ora dizendo, Pai, eu confio no teu tempo. Mesmo que hoje eu veja meu filho distante, eu creio que tu já estás agindo. Você começa a liberar o peso da ansiedade e da preocupação. Você começa a confiar que, mesmo que seus olhos naturais não vejam, o Senhor está trabalhando de maneira invisível para trazer o resultado que você espera. Essa oração não é apenas sobre o que você está pedindo para o seu filho. Não é apenas sobre a mudança dele, a cura dele ou a libertação dele. Ela também é sobre você. Porque você, muitas vezes, precisa de libertação também. Libertação da culpa que você sente por não conseguir controlar a vida do seu filho, libertação da ansiedade que consome seu coração, libertação do medo que paralisa suas ações, libertação da dor que vem com a sensação de impotência. O Senhor deseja curar essas áreas também. Ele quer restaurar o seu coração, devolver-lhe a paz que talvez tenha sido roubada ao longo do caminho. Quando você ora com verdadeira fé, permitindo que Deus entre em cada uma dessas áreas da sua vida, você começa a ser curado também. E quando isso acontece, quando você se rende verdadeiramente a Deus e permite que Ele atue no seu coração, o ambiente ao seu redor também começa a mudar. A atmosfera da sua casa, do seu lar, começa a ser transformada. E, surpreendentemente, até mesmo o seu filho, mesmo que em silêncio, começa a perceber essa mudança. Talvez ele não saiba o que está acontecendo exatamente, mas a mudança no ambiente espiritual é palpável. Algo está acontecendo. A energia da casa, o clima emocional que antes estava carregado de tensão, agora começa a se dissipar. A presença de Deus começa a se manifestar de maneira tangível. E isso não é coincidência. A oração verdadeira, a oração de rendição, começa a transformar até o ambiente físico. Ela quebra ciclos espirituais que estavam criando padrões negativos e destrutivos. Ela traz revelações que antes estavam encobertas, coisas que você nem sabia que precisava saber, mas que agora se tornam claras em sua mente e em seu coração. É como se os olhos espirituais se abrissem e você começasse a ver as coisas com uma nova perspectiva. Mas você precisa continuar. Não pare. A oração que começa a trazer transformação não é uma oração que desiste no meio do caminho, não é uma oração que cede ao desânimo quando os resultados não são visíveis de imediato. A verdadeira oração de fé é aquela que persiste, que continua, que não se deixa abalar pelas circunstâncias externas. Quando você ora com fé verdadeira, você já sabe que o milagre está em andamento, mesmo que você não veja com seus olhos naturais. Você não sabe como, nem quando, mas você sabe que Deus está trabalhando. E o segredo aqui é não permitir que a falta de resultados visíveis tire a sua confiança. Porque o que está acontecendo no plano espiritual é mais real do que aquilo que você pode ver no plano físico. Continue regando a sua oração com fé. Continue confiando em Deus, mesmo que as evidências ao seu redor digam o contrário. O milagre já começou. O céu está se movendo. Mesmo quando tudo parece quieto, quando a situação parece igual, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está moldando os corações, curando as feridas, transformando as mentes. O que você está fazendo agora com sua oração não é em vão. E, no tempo de Deus, você verá o resultado. A transformação virá. Seu filho será restaurado. Sua casa será transformada. E você verá a ação do Senhor, de forma tão clara e evidente, que a sua fé será renovada de uma maneira que você nunca imaginou. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade dessas palavras. Talvez tenha sido a dor que você carrega no peito, talvez o cansaço de lutar sozinho, talvez a esperança silenciosa de que ainda existe uma saída, uma transformação, uma resposta que finalmente faça sentido em meio ao caos. E é exatamente por isso que eu quero te dizer: você não está sozinho. Sua oração tem ecoado nos céus. O simples fato de você ter permanecido até o final dessa mensagem já mostra o quanto você está determinado a mudar, a crescer, a entregar. E é nessa entrega que o milagre se revela. Por isso, eu te convido, com todo o carinho, a se inscrever no canal agora mesmo. Quando você faz isso, está dizendo para o universo, para o céu e para si mesmo: eu escolho continuar.
Eu escolho crer. Deixe seu like se essa mensagem falou com você de alguma forma, porque isso nos ajuda a levar essa palavra a outras pessoas que também estão precisando. Escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Eu quero saber a sua história, quero caminhar com você, quero orar com você. E se essa mensagem foi além da superfície e mexeu com as camadas mais profundas da sua alma, torne-se um membro do canal. Juntos, podemos criar um espaço sagrado onde a fé, a cura e a transformação são diárias. E só para quem ficou até o final, sim, só você que ficou comigo até aqui, eu deixei um presente especial nos comentários. Vai lá agora, procura esse presente e receba com gratidão, porque ele foi preparado com carinho, só para você. Que Deus te abençoe profundamente. E lembre-se, o milagre já começou. Não pare.